sou pecador. O título traz assim: o sermão profético continua, a parábola das 10 virgens. Essa palavra que Deus colocou no meu coração de trazer essa noite, eu creio que é uma palavra muito conhecida da igreja. Aleluia. E Deus é tão maravilhoso, um mistério, aleluia. Quando eu comecei a estudar, aleluia, o sermão profético que se inicia ali no capítulo 24 de Mateus 25, foi como se abrisse os meus olhos, eu visse cenas na minha frente, eu recriasse as cenas, glórias a Deus, e eu entendi o que Deus estava falando comigo. E juntamente com o versículo de número 1 que a gente leu aqui no capítulo 25, Deus colocou uma frase no meu coração: amanhã pode ser tarde. É um tópico dessa noite, juntamente com esse versículo. E Deus falou comigo primeiramente, e Ele disse: fale à igreja, amanhã pode ser tarde. Quando nós deixamos aquilo que é importante, aleluia, como a nossa salvação, para amanhã, nós sempre vamos achar que temos tempo, não é verdade? E aqui no sermão profético, glórias a Deus, capítulo de número 25 é apenas uma continuação. Voltando um pouquinho mais para trás aqui na Bíblia, no capítulo de número 24, aonde vai se iniciar, glórias a Deus, eu vou estar trazendo um pouco para nós entendermos um pouco ali o cenário. Por que Jesus ele proferiu esse sermão profético ali aos seus discípulos? O porquê? Como que era o ambiente ali? Por que ele disse essas palavras? Mas esses versículos, esses capítulos 24 e 25, ele nos traz uma grande revelação, glórias a Deus. Muitos procuram saber informações nos jornais, por aí, mas aqui traz ricas informações para nossas vidas, um alerta para a igreja, um alerta para todos nós. Jesus diz para nos mantermos vigilantes, glórias a Deus. Então, aqui no capítulo número 24 vai se iniciar o sermão profético, o princípio das dores, glórias a Deus. E a igreja vai entender nessa noite, glórias a Deus, o que Deus quer trazer. É um alerta. Muitas vezes nós nos encontramos, eu falo de mim, por favor, não se ofenda, glórias a Deus, eu vou falar de mim primeiramente. Mas muitas vezes nós nos encontramos adormecidos, aleluia. E Deus vem nos alertar, para nos acordar, para nos colocar a perceber do que está acontecendo. Você viu o que está acontecendo no mundo aí fora? Glórias a Deus. A minha mensagem é um culto de ensino, mas eu falo para alguns irmãos que toda vez que eu procuro uma palavra para trazer, como evangelista, Deus sempre me leva, por mais que eu vou buscar outra palavra, Deus me fala, glórias a Deus, para trazer uma mensagem evangelística sobre a volta de Jesus Cristo, a importância de estar apercebido, a importância de estar na presença de Deus, buscando a Deus, de estar percebido, de estar vigilantes, glórias a Deus. Muitas vezes nos encontramos adormecidos, aleluia. Os problemas do mundo aí fora nos sufocam muitas vezes, as preocupações, e o diabo trabalha dessa forma, tentando nos ocupar nossas cabeças, nossos corações, com tantas outras coisas. A hora, o tempo passa muito rápido. Essa semana que se iniciou, ela já está terminando, não acabou ainda, mas já está terminando, passou tão rápido, e os dias estão passando tão rápido, e muitas vezes o diabo quer ocupar as cabeças com tantas coisas, aleluia, para desviar a atenção daquilo que realmente é necessário, aleluia. Jesus vai nos falar, glórias a Deus, o sermão profético. Certa feita, Jesus estava ali no templo com seus discípulos. Aqui no capítulo 24, glórias a Deus, a palavra vai dizer que Jesus estava com seus discípulos ali no templo, aleluia. E seus discípulos estavam mostrando para Jesus todos aqueles belos ornamentos, a construção do templo, dizendo: Senhor, olhe quão grande e maravilhosa a construção, aleluia. E Jesus olhou e disse: verdade vos digo, não ficará pedra sobre pedra que não será derrubada. No versículo de número 2, Jesus vai falar sobre a destruição desse templo. E realmente isso aconteceu. Em 70 depois de Cristo, realmente o povo judeu se revoltou ali contra o Império Romano, glórias a Deus. O
O povo judeu teve algumas vitórias no início, mas depois ele foi cercado, aleluia, teve o imperador romano, glórias a Deus, o nome dele, Vespasiano, nome bem complicado, seu filho Tito, aleluia. Esses homens lutaram, eles estavam à frente ali do Império Romano, eles lutaram contra o povo judeu, aleluia, controlando os focos de resistência, até que houve um cerco ali no templo, glórias a Deus, de Jerusalém, aonde, aleluia, os soldados cercaram os judeus, eles se trancaram dentro do templo, glórias a Deus, e se cumpriu a palavra de Jesus em 70 depois de Cristo. Realmente não ficou pedra sobre pedra, porque soldados romanos derrubaram ali o templo, glórias a Deus, incendiaram, houve muitas mortes entre os judeus, e os judeus eles perderam aquela batalha, glórias a Deus. Isso ocorreu em 70 depois de Cristo. Se cumpriu a profecia de Jesus Cristo, glórias a Deus. Mas continuando a palavra de Deus, no versículo de número 3 vai trazer que os discípulos, em particular, no Monte das Oliveiras, perguntaram a Jesus sobre os sinais que haveriam da sua vida, que antecederiam a sua vinda e os sinais do fim do mundo. Jesus, durante o dia, muitas vezes, ele ficava ali em Jerusalém, no templo. À noite, glórias a Deus, ele descia o vale que tinha, porque o Monte das Oliveiras ficava de frente ali ao portão, glórias a Deus. Então Jesus atravessava, durante o dia ele ficava ali no templo. À noite ele subia com seus discípulos a estar orando, glórias a Deus. E no outro dia Jesus ele descia novamente, glórias a Deus, e entrava ali pela porta, ali, glórias a Deus, dos portões de Jerusalém. Então foi nesse cenário que Jesus com seus discípulos, aleluia, eu imagino que eles estavam ali sentados no Monte das Oliveiras. E os discípulos ficaram com a palavra ali no seu coração. E eles perguntaram, mestre, que sinais haveriam que antecederiam a sua vinda e do fim do mundo? Glórias a Deus. E Jesus vai trazer várias informações, glórias a Deus. E muitas coisas nós vemos que está acontecendo hoje em dia. Glórias a Deus. Versículo de número 4, Jesus diz para estarmos atentos, para não sermos enganados. Muitos estão sendo enganados hoje em dia. Glórias a Deus. Versículo 5. Falsos cristos se manifestarão e falsos mestres. Também nós vemos isso acontecendo hoje em dia. Guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, pestes. Todos os acontecimentos são apenas o princípio. Tudo isso, tudo que está acontecendo, guerra, fome, pestes, e Jesus diz que é apenas o princípio. Nós entendemos que coisas piores ainda viriam. Glórias a Deus. Versículo de número 9 vai falar sobre uma perseguição religiosa, escândalos. Nós vemos escândalos acontecendo hoje em dia no povo de Deus, nós vemos muitos escândalos. Surgimento de falsos profetas, glórias a Deus. A prática do pecado aumentará, o amor se esfriará, e só será salvo aquele que permanecer fiel até o fim. Muitos se desviarão, muitos não suportarão e muitos voltarão atrás. Jesus Cristo, aleluia, está dizendo aqui que só será salvo aquele que permanecer até o fim. Aquele que voltar atrás, por algum motivo, qualquer motivo que seja, aleluia, Jesus Cristo deixa bem claro, não será salvo. Aleluia. E muitos, por causa de poucos motivos, muitas vezes fecham seus corações. Às vezes por uma palavra, glórias a Deus, já se fecham seus corações. Olha o que Jesus está dizendo essa noite. Ele quer dar um alerta. Glórias a Deus. Ele quer dar um alerta para mim e para você que está aqui nessa noite. Não temos visitantes aqui nessa noite, somente mesmo. Então, é para nós essa palavra. Glórias a Deus. Jesus vai estar alertando o tempo todo aqui durante a pregação. Glórias a Deus. Versículo de número 15 a 28 vai falar sobre a grande tribulação, que haverá uma grande perseguição, uma grande aflição nesses dias como nunca houve antes. Glórias a Deus. A abreviação dos dias, por causa dos escolhidos também, os dias serão abreviados, glórias a Deus, por causa dos escolhidos, porque senão ninguém se salvaria. Glórias a Deus. Novamente fala sobre o surgimento de falsos profetas,
falsos cristos, fazendo prodígios, enganando até os escolhidos. Falso evangelho que é pregado muitas vezes por aí, glórias a Deus, somente com sinais, prodígios, aleluia, só que não levam a salvação, não levam a cruz, não levam a salvação, não levam a Jesus. Versículo de número 29 a 35 vai falar sobre a vinda do Filho do Homem, como vai ser. O sol se escurecerá, haverá sinais na lua e nas estrelas. Nós vemos os sinais acontecendo hoje em dia também. Ocorrerá a volta visível de Jesus Cristo, e que aparecerá entre as nuvens, e todas as tribos da terra se lamentarão. Haverá muito lamento, muito choro, muito arrependimento, e muito desses lamentos será aqueles que um dia estavam na presença de Jesus. Então preste atenção. Glórias a Deus. Versículo 36 a 44. Exortação e vigilância. Jesus nos exorta a se manter vigilantes. Jesus nos faz uma comparação com os dias de Noé. Nos dias de Noé, glórias a Deus, eles estavam desapercebidos, comendo, bebendo, cuidando das suas vidas, se casando, pouco se importando com os sinais que havia da volta, à volta deles, ao redor deles. Pois Noé certamente alertou sobre o que iria acontecer. Assim como os dias de hoje, em que o Evangelho é pregado, muitos não dão crédito. Aleluia! Como aconteceu nos dias, será que Noé não alertou aquele povo que estava ao redor, que haveria um dilúvio, que haveria uma destruição? Mas aquele povo dava risada, não dava importância, deixa acontecer. Hoje em dia, da mesma forma, muitas vezes o Evangelho é pregado, Deus nos alerta, muitas pessoas não estão nem aí, deixa para amanhã, deixa para outro dia, aleluias, e não se importa, não é comigo, é desse jeito. Glórias a Deus, o povo, assim como naquela época, estão cuidando mais das suas vidas, deixando aquilo que realmente é importante. Glórias a Deus. Aleluia. É só para termos aqui um parâmetro da palavra. O sermão profético, ele se iniciou no capítulo de número 24. Glórias a Deus. Mas, aleluias, o capítulo de número 25, que Deus colocou no meu coração para, aleluias, enfatizar nessa noite. Glórias a Jesus Cristo. Aleluias. O sermão profético, aqui diz que o sermão profético continua. Jesus ainda está falando com os seus discípulos. Ele ainda está no Monte das Oliveiras. Jesus, ele nos traz uma série de sinais no mundo físico que vai acontecer, no céu, no mar, nas estrelas, terremotos, guerras. Glórias a Deus. A forma do comportamento humano, como seria, Jesus nos deixou vários sinais, vários alertas. E o sermão profético aqui, no capítulo número 25, a parábola das 10 virgens. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Nós vemos aqui 10 virgens, glórias a Deus. Todas elas estavam aguardando a vinda do noivo. Todas elas tinham suas lâmpadas, todas elas saíram ao encontro do esposo. Glórias a Deus. Mas o esposo ainda não tinha chegado. A porta estava fechada. Glórias a Deus. Não se sabe que hora que o noivo viria. Se viria dali 1 hora, 2 horas, no dia seguinte, na semana seguinte, no mês, dali 1 ano. Mas aqui fala sobre uma espera, onde as noivas deveriam esperar o noivo. Glórias a Deus. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Por que loucas? Por que prudentes? As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Glórias a Deus. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Glórias a Deus. E tardando o esposo, todas adormeceram. Glórias a Deus. As prudentes, aleluia. Eu estava olhando as lâmpadas naquela época. Aleluia. Como que eu vou descrever essa lâmpada? Quando eu era criança, eu assistia ali um desenho do Aladim, que tinha uma lâmpada bem pequena, glórias a Deus. É mais ou menos parecido com aquela lâmpada que a gente já viu. Quem foi criança que assistiu o desenho ali? E essa lâmpada era dessa forma.
e ela tinha ali um estopim na ponta, glórias a Deus, e ela era cheia de azeite. Aquele azeite era o combustível para manter aquela chama do estopim acesa. Sem o azeite, a chama se apagava, glórias a Deus. Aquela lâmpada normalmente era feita de barro, com a cerâmica, glórias a Deus. E naquele tempo era muito usada. E Jesus ele vai trazer esse exemplo aqui das, glórias a Deus, das virgens, das noivas que estavam ali esperando o seu esposo, glórias a Deus. Mas chegou um momento que elas adormeceram, glórias a Deus. O meu esposo está demorando muito, aleluias. Então, simplesmente todas elas, vai dizer que todas elas adormeceram. Mas, porém, aleluias, 5 eram prudentes, aleluias, porque as levaram ali com a vasilha separada o azeite era o combustível. Porque as loucas já levaram somente, aleluias, somente aquilo que tinha na lâmpada. Glórias a Deus. E o que aconteceu? Glórias a Jesus Cristo. Aleluia. Houve um momento, glórias a Deus, à meia-noite que ouviu o seu clamor. Aí vem o esposo. Glórias a Deus, sai ao encontro. Uma hora que ninguém esperava, à meia-noite. Glórias a Deus. E houve ali, alguém gritou, aí vem o esposo, meia-noite. Horário do nosso Senhor, a hora que nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar, ninguém sabe. A hora ninguém sabe. Glórias a Deus. E nós devemos estar esperando. Nós devemos estar vigilantes, porque nós não sabemos a hora, glórias a Deus, que o nosso Senhor vai voltar. As loucas saíram ao encontro do esposo e também as prudentes, glórias a Deus. Mas, porém, o azeite havia acabado. Mas as prudentes estavam com o azeite na botija também, ali não fazia. Glórias a Deus. E o que Deus trouxe comigo? Aleluia, trouxe no meu coração sobre essa palavra. O amanhã pode ser tarde. Aleluia. Todas elas eram noivas, estavam esperando o nosso Senhor. Estavam. Elas adormeceram, todas elas adormeceram. Mas Jesus Cristo nos deixa, aleluia, bem claro nessa palavra, que nós devemos estar preparados e não adormecidos. Aleluia. Porque o nosso Senhor vai voltar uma hora em que nós não sabemos, uma hora que nós não esperamos. E o amanhã pode ser tarde. Glórias a Deus. Deus falou comigo no meu coração. As loucas simplesmente elas foram atrás do azeite. Aquilo que estava faltando para elas ter um encontro com o esposo. As prudentes, o esposo veio, abriu a porta e levou elas para as bodas. Glórias a Deus. E Deus falou comigo no meu coração, amanhã pode ser tarde. Isso acontece hoje em dia. Aleluia. Muitos estão deixando para a última hora. Glórias a Deus. Deus falou comigo nessa palavra, aleluia, da seguinte forma: muitos deixarão para a última hora, mas não haverá mais tempo. Glórias a Deus. Muitos estão procrastinando, estão deixando a sua salvação, achando que o esposo vai tardar. E não dá atenção à palavra do Senhor. Muitos irão correr, aleluia. E eu fechei meus olhos no momento que eu estava estudando essa palavra, glórias a Deus, e eu vi pessoas correndo, aleluia. Porque você já imaginou a dor que será daquele ficar, aquele que conhece a palavra de Deus, e ele ficar? Houve um arrebatamento, o esposo veio, buscou aqueles que estavam esperando, aqueles que estavam vigilantes, mas, porém, e aqueles que ficaram? A dor que será? Aquele que não quis antes ouvir, aquele que antes não estava ali com azeite, aleluia, com a chama acesa, a presença do Espírito Santo na sua vida, o desespero que será, glórias a Deus, haverá choro. Muitos irão, assim como essas loucas, glórias a Deus, elas sabem por que ficaram, glórias a Deus, elas sabem que elas estavam com suas lâmpadas sem o azeite, sem a presença de Deus.
glórias a Deus, estavam adormecidas. Talvez em algum momento elas olharam as noivas prudentes, aleluia, e viram que elas estavam com o azeite ali no vasilhame de reserva. Talvez elas sorriram: para que tudo isso? Glórias a Deus. Para que o noivo já vai vir? Aleluia. Para que tanto? Muitos olham, talvez aqueles que estão buscando, jejuando, aleluia, buscando a Deus em oração. Para que tudo isso? Para que tudo isso? Não é necessário. Hoje em dia nós vamos viver pela graça somente, mas, glórias a Deus, será que é assim? Não haverá sorriso naquele dia. Aleluia. Muitos baterão nas portas das igrejas desesperados: cadê o meu pastor? O pastor, ele foi noivo. Glórias a Deus. Aleluia. Nesse dia haverá muito arrependimento. Não deixe para amanhã. Glórias a Deus. Deus colocou no meu coração: o amanhã pode ser tarde. Aleluia. Como que está, aleluia, as nossas lâmpadas nessa noite? Glórias a Deus. Será que estão cheias com azeite, com a presença de Deus? Ou será que só tem um pouquinho? Será que está se apagando? Glórias a Deus. Deus me mandou, aleluia, falar essas palavras, perguntar como estão nossas vidas, aleluia, porque o noivo vai vir e não vai tardar. Será que nós estamos preparados? Glórias a Deus. Não deixe para amanhã, o amanhã pode ser tarde. Nós acreditamos muitas vezes que sempre haverá tempo, sempre haverá um amanhã, e nós deixamos as coisas importantes, se ocupamos com tantas coisas em nossas vidas, deixamos aquilo que é mais importante, que é a salvação, que é a presença de Deus. E eu louvo o meu Senhor, adoro o meu Senhor, aleluia, por essa palavra que nos deixou, pela oportunidade que eu tenho aqui nessa noite, aleluia, de ouvir essa palavra, o alerta, a vigilância, aleluia. Por mais que eu sinta, aleluia, uma oposição tremenda, glória a Deus, o diabo quer ouvir falar, mas eu vou dizer nessa noite, aleluia, o que Deus colocou no meu coração, de estarmos vigilantes. Acorda aquele que está dormindo, aleluia. Quantas vezes você vai deixar para amanhã, aleluia? Você sabe que precisa ser mudado, por que não muda hoje? Não deixe para amanhã, amanhã pode ser tarde, amanhã pode não haver. Feliz é aquele que está com sua lâmpada e com a sua vasilha cheia de azeite em reserva, está cada vez mais conectando e buscando o nosso Senhor. Aleluia, porque o noivo virá. Aleluia, olha a sua volta, o que está acontecendo no mundo. Será que é por acaso? Cada terremoto, cada enchente, um mosquito que está matando tanta gente, febre, matando, hemorragia, guerras. Você acha que é por acaso? Por que você está com a sua lâmpada dessa forma? Por que está indo dessa forma? Glórias a Deus, o amanhã pode ser tarde. Sabe o que mais? Nós sabemos o que precisamos mudar. Nós não poderemos dizer naquele dia que nós estávamos inocentes. Nós sabemos, cada um de nós aqui, nós sabemos o que precisamos ser mudado, mas nós não mudamos. Nós deixamos sempre para amanhã. Aleluia. Como está no seu coração quando você chegou aqui esta noite? Muitas vezes nós só vem somente para buscar algo de Deus, mas o que você tem a oferecer no seu coração? Aleluia, a sua vasilha, a sua lâmpada, o que você tem a oferecer? O que eu tenho para oferecer para o meu Deus? Aleluia. Primeiro eu venho intuído somente buscar, adorar o meu Senhor. Ah, Senhor, aleluia, não importa as lutas que teve essa semana, esses dias, mas obrigado por ter escolhido no melhor lugar. As lutas são grandes, a oposição é grande, para trazer uma palavra não é fácil. Muitos acham que é fácil, mas não é fácil trazer uma palavra dessa forma, não é fácil. Aleluia. Glórias a Deus. O inimigo luta, colocando enfermidades na família, colocando enfermidades na gente, é luta de todo tipo. Mas sabe do que?
vale a pena. Eu estou com o coração feliz nessa noite. Eu estou com o coração alegre nessa noite. Aleluia. Aleluia. Eu trouxe um estudo aqui nessa noite. Eu tento ler, mas Deus falou no meu coração. Pai, deixa eu apenas usar sua boca nessa noite. Deixa eu falar à igreja que precisa ser dita. Aleluia. E essa palavra é para mim também, que eu preciso também mudar. Eu sou falho também. Aleluia. Essa semana, Deus me mostrou uma visão em sonho. Nessa visão eu vi dois homens numa praça, conversando, um com a Bíblia na mão e falando a respeito das coisas de Deus. Aleluia. E logo mais atrás eu vi, eu não sei escrever que objeto era esse, mas esse objeto contava o tempo. Era parecido com um pêndulo de madeira, e esse pêndulo se movia, o tic-tac do relógio ele soava. Glórias a Deus. Aqueles dois homens conversando, de repente eu vi aquele pêndulo se movendo, até que ele parou. No momento em que ele parou num ponto onde houve um resplandecer branco. Aleluias. Era branco e tinha uma coroa próximo daquele relógio e parou naquele ponto. E aqueles dois homens, eles olharam para o outro. Aleluias. Eles eram homens de Deus, mas foram tomados de um grande temor. Aleluias, porque um deles falou: aleluias, eu preciso correr atrás de tal coisa, eu preciso consertar aquilo, eu preciso ir na casa dos meus parentes para consertar aquilo. Mas naquele momento, aleluias, um momento tão esperado tinha chegado, não havia mais tempo. Aleluias. Eu vi dentro de uma casa com os parentes, com o pai e a mãe desse homem que estava ali. Aleluias. Ele olhou para os pais: eu devia ter aproveitado as chances. Eu devia ter aproveitado, agora não há mais tempo. Agora eu estou indo para outro lugar. Aleluias. Que saudade que eu tenho. Eu devia ter aproveitado o remorso daquele homem. Aleluias. Mas o ponto branco florescendo tinha parado, o relógio tinha parado. Aleluias. E havia um grande remorso, uma grande dor no coração daquele homem. Por isso que Deus falou: o amanhã pode ser tarde. Pode ser tarde o amanhã. Não deixe para amanhã. Eu não entendi essa visão que eu tive. Depois eu tive outro sonho, outra visão, sonho no outro dia, também com o mesmo assunto, a mesma direção. E Deus falando: o amanhã pode ser tarde demais. Aleluia. Se prepare hoje. Aleluia. Se a sua lamparina, conserta hoje, encha ela hoje. Você tem a oportunidade nessa noite de encher a sua lamparina. Glórias a Deus. Não com uma chama fraca, não, mas uma chama acesa. Aleluia. Transbordando de azeite. Não deixe para amanhã, que pode ser tarde. E muitos estão deixando a sua salvação, estão deixando a sua salvação de lado, se ocupando com tantas coisas, procrastinando a sua salvação, deixando sempre para amanhã o que pode ser feito hoje, o que pode ser mudado hoje. Até quando será assim? Aleluia. Até quando? Até Deus te tirar? Aleluia. Até quando ficará com o coração fechado? Aleluia. Até quando ficará nessa multidão? Até quando irá aquele parente que precisa ouvir uma palavra? Aleluia. Até que ele perca a vida dele e ele vá para o inferno. Deus vai querer o sangue das suas mãos. Aleluia. A sua salvação é valiosíssima, importante. Não deixe como essas 5 loucas, essas 5 virgens loucas. Elas deixaram, elas não estavam preparadas. Aleluia. Eram 5 virgens, estavam esperando o esposo, estavam com a lamparina na mão, estavam, mas elas não estavam preparadas. Estavam vazias as suas lamparinas. Elas tinham aparência de noiva,
Elas tinham uma lamparina nas mãos, mas elas não estavam preparadas. Estavam, aleluias, dormindo, tosquejando. Glórias a Deus. Até que houve ali meia-noite, e houve ali um clamor. Aí vem o noivo. Ali, sair ao encontro do esposo. Que neste momento nós estejamos preparados para o encontro do Senhor. Mas não deixe para amanhã, porque amanhã vai ser tarde. Jesus nos alerta. O sermão profético aqui no capítulo 24, ele nos traz vários sinais, aonde ele diria: quando vires todas as coisas, eu estarei às portas. Glórias a Deus. Quando houve esse grito, glórias a Deus, quando houve esse clamor, aí vem o esposo saindo ao encontro. Aleluias, glórias a Deus. Aqui no versículo de número 11, depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, abra-nos a porta. Jesus, ele nos diz que ele está às portas. Glórias a Deus. Mas haverá um momento que essa porta se abrirá e também se fechará. Muitos ficarão nos dias de Noé. Muitos ficarão no vinho de uva, batendo na porta, pedindo socorro. Aleluias. Mas será tarde, porque o noivo já foi. Aleluias. Eu não sei a hora, eu não sei o dia, mas eu sinto no meu coração, os dias são maus, os sinais estão se cumprindo. Não é hora, aleluia, de nós estarmos com nossas lâmpadas vazias, com pouco azeite, com a chama apagada, com tantos pensamentos. O pensamento nosso, quando nós viemos adorar o Senhor, é somente buscar o Senhor. Para de ficar olhando para os lados, para com essas preocupações, para com essa multidão. Eu falo isso para mim também, para você nessa noite que está ouvindo. Aleluias. Não deixe para amanhã. O amanhã pode ser tarde. Glórias a Deus. Como está a sua lamparina nessa noite? Aleluias. Será que você está com vasilha de reserva cheia, com azeite? Oh, glórias a Deus. Ou está vazia, ou está quase se apagando a chama. Essa é a noite de nós revermos como está a nossa vida, como está a nossa lamparina, se estamos cheios da presença do Espírito Santo, ou se estamos apenas com aparência. Aleluias. Muitas pessoas estão deixando, glórias a Deus. Eu encontrei um irmão no mercado que está desviado da presença de Deus. Deus sempre me faz encontrar ele de meses em meses. A última vez que eu encontrei ele foi no final de ano. Eu encontrei ele essa semana dentro do mercado. Assim que ele me viu, aleluia, os olhos dele já ficaram vermelhos. Eu senti o sofrimento dele. E ele disse: meu irmão, aleluia, olhe por mim, eu não consigo. Aleluia, eu estou me afundando na depressão. Minha família está longe. Aleluia, meu filho só com enfermidade lá longe, em outro estado. Aleluia, eu não consigo largar a bebida. Eu estou só me afundando. Eu me lembro que no final do ano você conversou comigo. E eu disse que eu ia para outro lugar a trabalho. E você me disse: não vá, será que é de Deus mesmo? Será que realmente é isso que Deus quer? Aleluia. Será que Deus não quer que busque a Ele primeiramente? E ele disse: eu fui como teimoso e acabei sofrendo. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Aquele homem, ele sabe o que é certo. Aleluia. Ele sabe que Deus tem um plano para a vida dele. Mas ele tenta, aleluia, glórias a Deus, ele tenta fazer conforme a vontade dele. E nada dá certo. E eu disse novamente para ele: experimenta fazer aquilo que Deus quer para a sua vida. Deus tem, aleluia, Deus tem uma obra na sua vida. Glórias a Deus. Deixa Deus agir na sua vida. Aquele homem chorava, glórias a Deus. Mas no final ele virou as costas e foi embora. Aleluia. Ele está deixando, o ser humano sempre vai pensar que haverá um outro dia. Sempre haverá uma outra forma. Ele vai continuar lutando com as suas forças, não com as forças de Deus. Glórias a Deus.
lamparina, aleluia. Quando nós buscamos a Deus, nós enchemos com azeite com a presença do Espírito Santo. Mas, aleluia, muitos aí fora estão enchendo as suas lamparinas com outro tipo de combustível que o mundo muitas vezes oferece. Aleluia. E é o caso daquele homem, eu vejo que ele está se enchendo, glórias a Deus. Ele está tentando acender a chama ali na vida dele, mas de uma forma errada, com as coisas do mundo, aleluia, sem a presença do Espírito Santo, sem o azeite, sem o Espírito Santo. Porque todo aquele que é crente, glórias a Deus, todo aquele que serve ao Senhor, glórias a Deus, quando a lâmpada, a lamparina, ela começa a se esvaziar, outra coisa vai preencher a lâmpada dele. Glórias a Deus. Outras coisas, as coisas do mundo, a multidão, aleluia, veio o desânimo, a depressão. E a lâmpada, de forma nenhuma, esse tipo de combustível vai acender a lâmpada. Porque essa lâmpada somente é acesa com azeite, com a presença do Espírito Santo. Aleluia. E é por isso que eu pergunto, como está a sua lamparina? Aleluia. Eu sei que nós podemos, aleluia, buscar mais, fazer melhor. Glórias a Deus. Eu falo isso para mim também. Glórias a Deus. Mas nunca deixar para amanhã. O amanhã pode ser tarde. E Deus reforça, aleluia, essa frase, esse tópico. O amanhã pode ser tarde. Aleluia. Abre o seu coração nessa noite. Faz uma avaliação de como está a sua vida, a sua lamparina, como está a sua vida com Deus. Será que não é hora de nós, aleluia, fazermos uma avaliação espiritual? Glórias a Deus, porque o noivo está às portas, aleluia, os sinais estão se cumprindo, as pragas, as doenças estão aí fora, aleluia, muitas vezes o sol nasce para todos, muitas vezes nós somos atingidos também, aleluia. Mas eu vejo todo mundo aqui, aleluia, com vida, glórias a Deus. Por mais que essa semana teve lutas, dificuldades, enfermidades, mas você está aqui, glórias a Deus. E muitos não têm oportunidade, não tiveram a oportunidade que você tem nessa noite, glórias a Deus. E eu agradeço tanto ao meu Deus, glórias a Deus. Eu agradeço ao meu Senhor, aleluia. Porque essa é uma palavra de bênção para nossas vidas. Porque se você está ouvindo essa palavra essa noite, é que você tem mais uma oportunidade. Quantos não tiveram, aleluia? Quantos não tiveram, você está aqui tendo mais uma oportunidade de dizer: Senhor, aleluia, me enche mais, Senhor, me enche mais, eu quero sentir mais a tua presença, Senhor, aleluia, eu quero ser transbordar com a tua presença, eu quero ser cheio do Espírito Santo, aleluia. Quantos não tiveram essa oportunidade? Quantos perderam suas vidas? Quantos estão nos hospitais nesse momento? É terrível. Eu fui no UPA esses dias, eu vi o quanto é terrível as crianças sofrendo, os idosos, todas as idades sofrendo, glórias a Deus, gritando de dor. E você muitas vezes não está de vir no culto, glórias a Deus, muitas vezes com o coração fechado, aleluia, coração fechado, desapercebido, pensando em tantas coisas, pensando em tantos problemas, tantas dificuldades, e Deus querendo te encher com a presença dEle, Deus querendo te usar, aleluias. Mas quanto tempo se ficará dessa forma? Aleluias. Oh Senhor Jesus, eu agradeço, Senhor. Eu agradeço, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua igreja. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que eu tenho essa noite, Senhor. Não importa quanto foi difícil, Senhor. Mas, Senhor, eu estou aqui, Senhor, juntamente com meus irmãos, Senhor. Aleluia. Eu tenho meu pastor, Senhor, eu louvo a vida pelo meu pastor que eu tenho. Glórias a Deus. Eu não sou de falar muito, aleluia, mas eu agradeço a Deus pela vida do pastor que eu tenho. Deem valor ao pastor que vocês têm, aleluia. Deem valor ao pastor que vocês têm, aleluia. Senão, aleluia, vai ser levado para mais longe. Glórias a Deus. Tem muitas coisas que vocês podem dobrar seus joelhos e orar e buscar. Glórias a Deus. E vocês não fazem isso. Não fazem. Até quando?
Até quando vai pagar o preço para mim? Até quando vai ficar nessa mornidão? Deus quer que você pague o preço também, que você ore, que você busque. É fácil mandar uma mensagem para o nosso pastor: ore por mim, e você vai dormir. Glória a Deus. É fácil ter outra pessoa pagando preço, mas até quando você ainda vai ficar? Ainda reclama! Ainda reclama! Aleluia! Quer ser tirado daqui? Quer ir para outro lugar? Você não vai sentir a presença. Aleluia! Muitos outros lugares estão vazios da presença do Espírito Santo. Pregações vazias. Aleluia! Aonde não pode mais pegar a verdadeira palavra, aonde você não irá mais sentir a presença do Espírito Santo, é esse lugar que você quer? Pode ir. Mas depois não reclama das consequências. Você tem a oportunidade nessa noite de adorar, então adore, então busque, abra o seu coração. Vai sair daqui nessa noite com o coração fechado. Coração fechado até quando? Quando você quer salvar alguém da sua família, se o seu coração está fechado? Quando quer salvar um parente desse jeito? Pague o preço também. Aleluia. Amanhã pode ser tarde. E se você não chegar com vida amanhã? Não acontecerá comigo, será? E o temor que você tem pelos seus, da sua casa, da sua família, você acha que essa brincadeira que você leva à sua vida não vai afetar os seus também? Esteja percebido. Mas acorde desse sono, não é hora mais, não é hora mais. Eis que estás à porta, o relógio, aleluias, o som do relógio. Vai chegar o momento que chegará a meia-noite, o noivo voltará, o nosso Senhor voltará, e Ele vai buscar uma igreja que está preparada, com as suas lamparinas acesas. Esteja percebido. Mateus 25, capítulo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Igreja, esteja percebida. Estejais atentos aos sinais correndo à sua volta. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde. É um motivo de alegria, é um privilégio nós estarmos aqui, ouvir, ter a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, ter a oportunidade de estarmos adorando o nosso Senhor. É um privilégio, uma oportunidade que muitos não têm. E você tem. Mude. O Senhor fala, mude. E essa palavra é para mim também. Eu me coloco, aleluia, também, dentro de tudo que foi falado, eu também me coloco como serva, aleluia, como também preciso mudar, como preciso buscar, e também preciso consertar algumas coisas. Se Deus falou contigo também essa noite, você quer julgar que é o pregador falando por si mesmo, depois não reclame as consequências. De favor que você tem. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero passar o nosso pastor presidente, a Conceição, e as salvas de palmas para o nosso Senhor.